Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast, onde a gente vai falar mais um pouquinho de logística, de gestão, e hoje a gente vai falar um negócio um pouco nível mais avançado, né, Diegão, meu parceiro, meu amigo, boa noite. Vamos que vamos? Vamos que vamos, Rafael, boa noite. Mais um episódio aí da Logicast e eu estou muito feliz, como em todos os nossos episódios. E assim, já de cara, eu quero agradecer aqui aos nossos seguidores, aqueles que têm acompanhado aí todos os episódios, têm participado, deixando os comentários lá no YouTube, no LinkedIn. Agradecer ao público lá dos Estados Unidos, de Portugal, né, do Canadá. E eu deixo bem frisado em cada episódio que Portugal tem crescido bastante, né, a nossa audiência por lá. Então, a todos que têm acompanhado, peço aí que dê o feedback, comente no site, né, mande e-mail para nós também, para que a gente possa ir melhorando e aperfeiçoando aqui o nosso programa. Tá? E hoje vamos ter aqui um tema muito interessante, que é atual, né? Mas só que vamos trazer aqui, Rafael, um convidado à altura e vamos ouvir, né? Porque assim, a gente fica naquela curiosidade, essas mentes brilhantes, como que surgem as ideias. E aí hoje vamos deixar que o nosso convidado ele explique um pouco para a gente. Então vou trazer aqui Cara, o nosso convidado, Caio, né? é isso aí mesmo, porque, cara, os cara que funda startups, você trabalhar com logística já é embaçado, você imagina o cara que fala assim, eu vou resolver esse problema para os outros. Cara, é diferente, né, Caio? Prazer, seja bem-vindo aí, cara. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, Diego, prazer, Rafael. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão atual, né? Que é o Same Day Delivery, e que está aí na moda, né? Nas operações de logística, dessa nova logística que a gente está experimentando, principalmente nos grandes centros, né? Ô, Caio, tá na moda, e eu vou te falar, é bom você estar aqui para explicar, porque tem muita gente que já aplica, já usa já desse serviço, mas nem sabe que tá usando. É verdade. A gente se acostuma, né, com esse nível de serviço e essa entrega expressa que a gente chama, né? O nível de serviço para o consumidor, ele nunca retrocede, né? Ele sempre avança e agora a ordem da vez é a entrega no mesmo dia ou até mesmo na mesma hora, né? E para isso acontecer, existe aí uma camada de tecnologia bastante robusta para fazer isso funcionar, né? E a Haltease se propõe aí a conectar várias marcas nesse nível de serviço que é tão dinâmico como o caso do Same Day Delivery e o Semi-Hour, né? Que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Caio, assim como eu e o Rafael e todos os nossos seguidores aqui, a gente quer conhecer um pouco mais do seu histórico, né? Como o Caio teve essa ideia, da onde que surgiu, como o Caio apareceu aí para o mundo, né? Com as suas ideias. Fala um pouquinho mais sobre você, Caio. O cara que trabalha com logística, ele já é meio fora da casinha. Agora, o cara que cria uma startup na logística, o cara tem que ser. Conta pra nós, o que passou na sua cabeça, cara? Ah, legal. Bom, e tudo começou com um projeto que eu fiz, né, ainda na época da faculdade. Eu fiz engenharia cartográfica, que é um engenheiro que faz mapa, né? A gente sempre tem que fazer Caramba. essa explicação rápida. Assim, o engenheiro cartógrafo, ele tá para o mapa, assim como o engenheiro civil tá para o prédio, né? E é uma engenharia, apesar de não muito conhecida, bastante antiga, né? Mas ali dentro eu fiz o Unesp, né? Então eu cursei ali engenharia cartográfica na Unesp. E durante o curso eu me interessei pela disciplina de pesquisa operacional, onde eu trabalhei com otimização, né? Então a gente tinha ali na grade uma aula de pesquisa operacional, né? Um período, mas eu gostei tanto do assunto que eu fui fazer iniciação científica e pesquisar sobre problemas de otimização, né? E aí foi meu primeiro contato com esse mundo de otimização e matemática aplicada. E um dos primeiros problemas que eu estudei foi o problema de roteirização, né, que é um problema muito comum nas operações de distribuição das empresas. E apesar de ele ser comum, ele é extremamente difícil do ponto de vista de otimização e pesquisa operacional, né?
Porque ele é um problema que a gente fala que ele é exponencial. Então, os problemas exponenciais, eles são, à medida que o problema cresce, a dificuldade cresce de forma exponencial e não linear, né? Então, só um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: se você tem um problema de roteirização com 100 entregas e você demora, a sua solução demora, por exemplo, 1 minuto para resolver esse problema, se você tiver um problema de 200 entregas, você não vai demorar 2 minutos, vai demorar mais, né? Porque a solução ela é mais difícil à medida que você vai aumentando o problema, e isso do ângulo da pesquisa é muito interessante, né? Então, eu comecei a estudar na época da faculdade com pesquisa na área de pesquisa operacional e otimização, né? Com iniciação científica, e depois eu fui fazer um mestrado nessa área ainda, né? Nessa época, a ideia era ser professor de universidade mesmo, né? Nessa matéria. Então, eu vim fazer mestrado aqui na Poli, na USP de São Paulo, e aí me aprofundar mais sobre aplicações para o problema de roteirização, em especial metodologias para resolver problemas grandes de roteirização, né? Que são bem cabeludos, né? Para quem não sabe, o problema de roteirização é um problema clássico de formação de rotas, né, para distribuição. Então, vamos supor que você tem aí uma empresa tem 1.000 entregas para fazer amanhã e tem 50 veículos. Como é que você organiza essas 1.000 entregas nos 50 veículos de forma a você rodar menos, né, de forma a ser eficiente, montar rotas que sejam bem consolidadas, né, que os veículos não fiquem se cruzando no meio do dia, né? Que não manda mesmo veículo 3 vezes no mesmo lugar, que a gente pega lugar. Isso aí, né? Isso, tem muito. E aí, assim, do ponto de vista de solução para esse problema, tem várias formas de solucionar, né? E aí o meu projeto de mestrado foi, bom, já que tem várias formas de solucionar, qual que é a melhor? Qual que é a mais aderente? E aí a gente tem algumas escolas de soluções de problemas grandes de otimização, né? Geralmente são escolas dentro de inteligência artificial, e aí o meu projeto de mestrado, a minha tese foi estudar essas diferentes metodologias e aplicar no problema de roteirização e avaliar qual seria mais aderente, e depois desenvolver aí sim um algoritmo para resolver o problema de roteirização e entregar minha tese de mestrado, né? Então, esse foi o contexto, foi vamos dizer assim, o pontapé inicial dos estudos em roteirização. Só que esse algoritmo ficou tão legal, né? Ficou tão eficiente. Aí, só a título de curiosidade, eu acabei aplicando uma metodologia que se chama algoritmo genético, né? E aí, o algoritmo genético ele é baseado na evolução, na teoria da evolução de Charles Darwin, né? Assim como, por exemplo, a gente fala de inteligência artificial, geralmente a gente fala de aprendizado de máquinas, né? O aprendizado de máquina, ele se inspira na neurociência, que é uma outra escola de inteligência artificial, que não serve para resolver problemas de otimização. No meu caso lá, além do algoritmo genético, eu testei outras abordagens e acabei aplicando o algoritmo genético e saí lá com um algoritmo para resolver esse problema. Só que depois disso, virou um projeto e virou uma startup, né? Porque esse algoritmo ficou tão eficiente, aí eu tive também comprovações não só na academia, mas também comprovações práticas com projetos, e aí a ideia foi trazer esse algoritmo super robusto, né, para resolver o problema de roteirização dentro de uma entrega de uma plataforma web, né, e aí ter uma solução para as empresas utilizarem no dia a dia. E aí a gente está falando de roteirização que não é same-day delivery, né? Estou dizendo de next-day delivery, onde tem aquele problema clássico de distribuição, né? Você tem lá as 1.000 entregas e tem os 50 veículos. E aí, assim, foi assim que nasceu a Haltease, como um produto que acoplou, né, que encapsulou o algoritmo dentro de uma plataforma web, entregando essa solução para as empresas. E aí, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo outras necessidades das empresas, e aí a gente acabou desenvolvendo outros módulos também dentro da solução. E em 2019, a gente viu uma tendência muito forte nas operações para o same-day delivery, que foi uma tendência que não começou no Brasil, começou principalmente com uma evolução
do entendimento sobre o consumidor, que ele passou, não sei se vocês lembram, né, mas antigamente a logística ela era uma linha de custo nas empresas, né, era um serviço, e basicamente a gente estava falando de transporte, quando a gente estava falando de logística, né? E era um custo que ele era indigesto, vamos dizer assim, para as operações, né? Então a ideia era sempre ali fazer a entrega no menor custo possível. Só que no ano 2010, né, principalmente ali com a ascensão de um pensamento diferente sobre o consumidor, que a gente chama de customer centric, ou seja, quando a gente monta a operação atendendo com foco no consumidor, a gente começou a ver uma mudança sobre a logística. A logística ela passou de uma linha de custo para um diferencial competitivo das empresas. E aí o que aconteceu foi que as empresas perceberam que, ao entregar uma experiência de compra para o consumidor final, ele retribuía com uma lealdade à marca. E esse foi o motivo pelo qual a logística se tornou um diferencial competitivo das empresas. E por isso que se avançou tanto no investimento em logística, né? E aí, em 2019, 2020, a gente viu um segundo passo, que aí foi uma evolução disso, né? Que a gente chama de agora de customer centric para relationship centric, ou seja, você não só atende o cliente com uma forma de ter uma retribuição de lealdade, mas assim, com relação à logística rápida, mas você também faz relacionamento com o cliente através da logística. E aí a gente viu operações como o CMD Delivery surgindo, porque foi uma demanda essencialmente do cliente. Então, as empresas começaram a ofertar, né, esse tipo de serviço para o cliente. E a gente está falando basicamente ali em 2019 da Amazon, né? Nos Estados Unidos, que foi pioneira, né, tanto no primeiro movimento como no segundo. E aí, lá na Haltize, nessa época, eu estava observando o mercado e falou, bom, tá bom, daqui a pouco chega no Brasil, né? 2 ou 3 anos está no Brasil. E foi assim que a gente começou a pensar como que a gente constrói uma solução para o CMD Delivery. Foi nessa linha. Caio, eu não sei, você vai poder me dizer melhor, a Haltize hoje deve ter quantos anos, mais ou menos? A gente fundou a Haltize em 2016, né? 2016, então, né? Então a gente pode dizer aí que vocês foram observando, através da sua inteligência, através das suas pesquisas, foi vendo que foi dando certo, através de um ponto da logística que você identificou como um problema, né? Foi lá, iniciou a Haltize, e numa brecha vocês identificaram que tinha mercado para a Haltize, correto? Mas antes de você chegar no sucesso que hoje é a empresa, eu queria que você explicasse para a gente quais foram os maiores erros e acertos aí da Haltize nesses 6 anos. Erros e acertos? Eu acho que o maior, não sei se seria um erro, mas eu gostaria de ter começado antes, né? A Haltize. Então, a gente começou ali do final de 2015 para 2016, mas nessa época eu já tinha um algoritmo pronto porque eu defendi o mestrado em 2012, né? E esse momento de, não só da Haltize, mas de qualquer startup, sobre tomar coragem e se dedicar 100% a um projeto, né? E deixando de lado ali uma carreira de executivo, é uma decisão bastante difícil, né? E de cunho pessoal, né? Então, acho que esse foi vamos dizer assim, um erro. Eu poderia ter começado antes, porque eu já tinha um algoritmo pronto, né, nessa época. O maior acerto foi, na minha opinião, ter, nesse tempo que a gente tem se dedicado, né, a entregar uma solução eficiente para os nossos clientes, ter ouvido os clientes, mais do que ter imposto uma solução para eles, né? E isso é importante porque a gente acabou montando uma solução super aderente, né, para os nossos clientes e super receptivo também. Acho que eu diria que foi esse o nosso maior acerto e que a gente continua fazendo, né, até hoje. Eu acho que o que diferencia as empresas hoje é mais ou menos isso. Eu até falei, acho que no outro podcast, a gente pode falar que essa, entre aspas, humildade, né, Caio? Você que é o cara, você criou o negócio, então você é o pai da criança, entendeu? Você
Tá lá, o negócio tá desenhado na sua cabeça, só que é uma dificuldade, por exemplo, você falou assim, ó, eu vou criar o negócio dessa forma. A hora que você vai para o mercado, você ouve o cliente, já aconteceu com você, fala assim, cara, aquilo lá que eu tinha proposto não vai acontecer, cara, eu vou ter que mudar o meu projeto, eu vou ter que readequar. E isso é bastante difícil na hora de você ter que redesenhar o projeto seu, cara. Você fala assim, putz, eu vou ter que... Vem aqui com o papai vai desenhar você de novo aqui, mas vai dar certo. É uma barreira, cara? Assim, essa a gente chama de pivotar, né? Quando você pivota o seu business, né, e principalmente o produto, existe uma ligação emocional, né? Mas assim, a gente tem que entender que o business ele sim, você não pode tirar um relacionamento tão forte assim a ponto de você ficar cego sobre o que você está observando de tendência e sobre as demandas, né? No final do dia, o cliente que vai comprar, ele está te entregando ali o ouro, né? E aí você precisa ficar esperto para poder desenhar uma solução que funciona para ele, porque se não funcionar para ele, simplesmente ele não vai comprar e, e aí você pode guardar na gaveta aí o seu super produto, né? Porque eu acho que às vezes falta esse amadurecimento por parte de quem cria uma startup, né, cara? Porque o cara, tipo, eu tô criando, eu que sei, eu vou desenhar, eu vou fazer dessa forma. E é o que você falou. Às vezes, a hora que você vai para o mercado, você não precisa abandonar totalmente sua ideia. Mas às vezes você precisa readequar ela ao que o mercado precisa, né? E hoje, a gente muda, é o que você falou. Há um tempo atrás, a gente tinha barreira de comprar pela internet, né? Pô, vou comprar pela internet, até brinquei um dia, vai chegar, comprar um telefone, vai chegar um tijolo, vai. Hoje já não tem mais. Hoje a compra pela internet está ultrapassando absurdamente. E entender também que, pô, hoje a gente trabalha dessa forma. Amanhã, talvez não vai ser desse jeito. O desafio de vocês aí também é bastante complicado isso aí, né, nesse sentido. Assim, em qualquer startup, né, nas fases iniciais, você tem que buscar o que a gente chama de fit do produto ao mercado, né, que é o Product Market Fit. Esse é o que você, mais do que vender e ganhar dinheiro nos primeiros anos, é você entender um produto que faça sentido para as demandas que o mercado está te apresentando, né? Além disso, você também tem que escolher o seu cliente ideal, né? Você pode ter problema de roteirização, um problema comum em vários segmentos. Mas quando a gente vai para um operador logístico, o problema de roteirização dele é diferente da roteirização da indústria, por exemplo, né? Assim, apesar de ter o mesmo nome, é outro animal, né? Então, você precisa, se você conseguir nichar o seu cliente-alvo e aí fazer a aderência do seu produto a cliente, você tem mais chance de entregar um produto que faz sentido e ter mais aderência, né? E aí sim você começar a escalar isso. Depois, aí você mira em outro segmento, né? Faz adequações e a gente chama de a estratégia do boliche, né? Para você fazer o strike lá, você tem que derrubar o primeiro pino. E aí, à medida que você derruba o primeiro pino, um vai derrubando o outro e assim por diante, né? Então, assim, muito difícil você ter uma ideia tão matadora que você não precisa mudar nada, né, ao longo do caminho. Um outro ponto sobre também quem tem ideias inovadoras e tem vontade de criar uma startup é relacionado à própria ideia, né? Às vezes a gente tem, putz, essa ideia aqui eu não vou contar para ninguém porque senão vão roubar minha ideia e vão desenvolver. Isso aí é besteira, tá? A pior besteira é você acreditar nisso porque provavelmente uma centena de pessoas já teve a mesma ideia que você teve antes e o que você tem que fazer é o contrário, você tem que dividir essa ideia e pegar feedback, né, com pessoas, principalmente pessoas de mercado e principalmente ouvir os feedbacks que são indigestos, né, que você não, porque se você for contar sua ideia para sua mãe e para seu pai, eles vão gostar e vão te dar parabéns. Agora, se você contar para eventualmente um executivo do mercado, e ele fala, isso aqui não está muito aderente, tem que mudar, esse feedback você tem que prestar atenção, né, para poder fazer com que ele influencie, né, a evolução do seu produto. Hoje eu tive pesquisando um pouquinho mais sobre a Rotiz, na semana passada também.
né? Até eu estava falando com a Luana nos bastidores, até por causa de uma necessidade nossa, né? Onde eu trabalho aqui, a gente trabalha com transporte e tudo mais, a gente está fazendo dando uma repaginada na empresa e adotando algumas medidas aqui, né? Até mesmo para otimizar aqui a gestão da empresa e tudo mais. E aí eu vi que a Holtese, ela trabalha atendendo, né, vários segmentos, tem várias áreas de atuação ali. Você pode explicar um pouco mais para a gente? Até porque o nosso público aqui são pessoas que tomam decisões, são pessoas que às vezes nos procuram, né, querendo saber um pouco mais de soluções. Então, fala um pouquinho mais sobre essas áreas de atuação da Holtese e a área assim, de solução que ela apresenta. Claro, claro. Ó, a Altice, no começo, a gente começou com uma estratégia de cliente pequeno, né? Por quê? Porque naquela época a gente tinha um produto ainda que ele era muito incipiente, apesar do algoritmo ser robusto, a plataforma web era muito nova, né? Então a gente buscou ir para clientes pequenos, né? E aprender e tal, e um pouco do que eu falei, né? Ir buscando ali o fit do produto e tal. Mas o primeiro segmento que a gente emplacou com clientes grandes foi o segmento de marketplace, né? Os grandes marketplaces. Por quê? Porque no segmento de e-commerce, né, que é uma entrega B2C, você tem uma dificuldade grande na roteirização, porque você tem um volume muito grande de pontos a serem processados, né? E isso é uma barreira técnica para outras soluções e a gente acabou se especializando nisso. Então, nosso diferencial foi entregar uma solução de roteirização focada em grandes volumes que entregasse ali soluções super otimizadas e com tempo de processamento reduzido, né? Aí depois disso, o que aconteceu? A gente começou a focar a nossa estratégia para operador logístico de transportadores, né? Só que aí você tem dois mundos. Aliás, você tem mais de um tipo de operador logístico, né? Você tem operadores logísticos, por exemplo, que trabalham só com lotação, né? Que é que a gente chama de FTL, né? Onde você tem uma entrega só, pouquíssimas entregas, que não é uma necessidade grande para roteirização, mas você tem um fracionado. Dentro do fracionado, aí você tem o B2B e o B2C, né? O B2B é aquele fracionado que você vai entregar para o varejo físico, né? Você não vai entregar para pessoa física, lá você vai entregar para lojas. Nesse tipo de operação, você tem uma dificuldade que é com relação às regras de atendimento. Então, um cliente, eventualmente, ele vai ter uma necessidade de receber das 8 a meio-dia, né? O outro cliente, ele vai ter uma necessidade de receber um veículo pequeno, porque tem uma necessidade específica ali, né? Ou então um veículo refrigerado, quando você tem um produto congelado, né? Então, no caso de transportadores B2B, a dificuldade é com relação às várias regras que existem para poder compor carga, né? Já no B2C é diferente, é parecido com o marketplace, onde você tem um volume grande de entregas a serem realizadas, só que você tem pouca regra, né? Geralmente no B2C você tem uma regra ali de fazer a entrega das 9 às 18, né? Basicamente é só isso, né? E também você tem outra regra de consolidação, porque muitas vezes o veículo para na rua, né? E aí você tem 5 entregas dentro do mesmo prédio, né? Então você vai fazer aquelas entregas ali, e aí, até outras entregas na mesma rua, ele nem se desloca, ele faz o veículo parado mesmo. Então são dois mundos diferentes, né? A gente acabou se especializando também em operadores logísticos e transportadoras e atendendo essas operações de B2B e B2C. A gente também conseguiu clientes em indústrias, né? Que aí você tem o drop size maior, geralmente são entregas mais consolidadas, né? Você tem ali um veículo com até 10 entregas, geralmente, né? Então, que é uma operação B2B também. E aí tem um outro segmento que ele é curioso, que não é muito do nosso universo de logística aqui, que é o field service. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de operação, mas é a mesma coisa do ponto de vista de roteirização, só que você está roteirizando equipes, né? A gente teve um cliente que era de uma distribuidora de energia. Então, a gente tinha que roteirizar equipes que faziam manutenções da rede elétrica, né? Durante o dia. E
E aí a diferença é que você não vai entregar ali uma carga, né? Mas você vai ter que... Você tem a mesma relação do tempo de atendimento, você tem especialidades específicas, por exemplo, uma manutenção que é um fio rompido, você precisa de uma equipe específica, ou então uma manutenção de um poste, você vai precisar de um equipamento específico também, né? Então, apesar de não ter uma entrega de carga, é também um problema de otimização. A gente navegou nesses universos aí nos primeiros anos da Altice. Então, Ô, Kai, você tá falando assim, ó, a gente já tá vendo. É legal você falar isso aí, porque às vezes o pessoal que não tem muito conhecimento acha que é só colocar a carga no caminhão e dar linha. Fala, ó, vaza aí, motor, vaza que tem um monte de regra, né, cara? Pessoal de São Paulo, às vezes você tem lugar que você não pode entrar com o caminhão. Tem uma porrada de regra aí que o pessoal que não é da área não acaba não entendendo. E o serviço alimentício, ele te dá mais dor de cabeça, cara, devido à agilidade que tem que ser? no caso de entrega de alimentos na casa da pessoa, né, tipo um supermercado, por exemplo, né? Essa é uma operação que você pode tanto fazer next day delivery, que é entregar no próximo dia, e aí é muito parecido com até tudo que eu falei até agora. Agora, tem algumas operações que você está cozinhando ali e o sal acabou, né? Então você tem que ter o sal em meia hora, né? São as entregas expressas, né? Esse tipo de operação, ele não é que ele dá mais dor de cabeça, mas ele tem um outro perfil, né? Porque, veja, na operação de distribuição normal, o que a maioria das empresas fazem? Você tem a área geográfica de distribuição, aí você recorta essa área geográfica em faixa de CEP, por exemplo, né? Em regiões, e aí você tem essa regra fixa. Cada regiãozinha dessa, você aloca um motorista, e aí tudo que cair nessa regiãozinha, você entrega para o motorista, ele vai sequenciar ali com a experiência que ele tem, e tudo bem, né? Isso que é vamos dizer assim, o modus operandi das operações de distribuição Brasil afora. O que a gente sugere de melhoria? O algoritmo ele não vai considerar essas regiões, por quê? Porque se você tem uma região fixa, concorda que um dia você pode ter demanda e no outro não? Ou então no outro dia você pode ter uma demanda muito maior que você tenha que ter, você vai ter ruptura nas entregas, você não vai conseguir fazer entrega no mesmo dia. Tem um estudo que diz que é o seguinte, quando você faz regiões baseadas em faixa de CEP, para a operação de B2C, esse volume ele varia de 60 até 250 pacotes dentro de uma mesma região, de uma mesma regiãozinha. Uma Fiorino, ela carrega 100, 120 pacotes mais ou menos, né? Então, assim, na média você tá bem, né? Mas é aquela coisa, né? A média nunca funciona, né? Você tem cabeça cabeça na geladeira e o pé no fogão, na média você tá bem, né? O que acontece na prática é que um dia você vai ter ruptura e no outro dia você vai estar rodando com o veículo vazio, né? Então, esse modo rígido de operar o last mile, o modelo de distribuição, ele é pouco eficiente, né? Aí, quando você coloca um algoritmo para pensar nisso, você abre mão dessas regiões e todos os dias ele vai montar rotas dinâmicas que são super aderentes à demanda daquele dia. Então, se um dia você tiver 1.000 entregas, ele vai te propor rotas para 1.000 entregas. Mas se no dia você tiver 10.000 entregas, você vai ter um outro conjunto de rotas e uma outra necessidade de veículos, né? Esse é o modelo tradicional de distribuição, né? Onde a gente gera valor e esse gap de trocar esse modelo rígido para o modelo dinâmico, ele economiza 30% do custo. Assim, é muita economia de redução de custo de transporte, né? Agora, beleza, isso aqui é o mundo que a gente conhece de distribuição de next day delivery, né? Tradicional. No caso lá que eu falei da entrega expressa, do sal que faltou lá na hora de cozinhar, a dificuldade não é essa. A dificuldade é você precisa fazer planejamentos a cada 5 minutos de rota e alocação de motorista, concorda? Porque na distribuição normal você para uma vez por dia, pega todas aquelas entregas e monta a rota, beleza, acabou, é um ponto de corte só. Na operação expressa, você tem cortes a cada 5 minutos, porque esse negócio é super dinâmico. O problema de roteirização ele é bem menor, porque em 5 minutos você não tem tantas entregas para fazer.
Então, a dificuldade não está tanto na questão de otimização de rotas para o Expresso. Está nessa questão de fazer isso em tempo real, né? Só que aí que está o que da questão, né? O nosso insight lá atrás. Como é que eu considero, vamos supor que eu tenho uma rede de supermercados com 30 lojas, tá? Em São Paulo. E todas as 30 lojas são candidatas a fazer entrega expressa para clientes que estão próximos delas, né? Na sua área de abrangência. Como é que eu considero que eu vou ter analistas lá em cada loja, a cada 5 minutos, montando rota e alocando para o motorista, né? É impossível fazer. É possível, mas aí o projeto vai ficar tão caro que é melhor não oferecer, né? Então, Imagina o cara fazendo essas rotas. Deve ser aquele cientista maluco, tudo descabelado. O cara vai ficar doidão, meu. Então, o que a gente faz é automatizar esse processo na ponta. A gente coloca um robô fazendo. É assim que a gente colocou nossa solução dentro das operações de CMD Delivery. Eu não tenho mais um analista fazendo isso, eu tenho um robô fazendo. Então, o Caio, ele quer falar, Rafael, entendeu? Ele quer falar do produto-chave, entendeu? E agora a gente vai dar essa oportunidade. Eu escutei falar aqui, por alto, uma pesquisada, um tal de Maestro, né? Acho que esse produto de vocês é inovador, né? E ele ajuda muito nessa questão do same-day delivery. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais agora sobre o Maestro e as facilidades que ele possibilita para essa operação, tá? Porque assim, a gente está falando aí de um outro mundo agora, né? Pessoas que esperavam 2, 3 dias para receber a questão da sua compra, da sua mercadoria, e hoje está num outro público que quer comprar, apertar ali o botão enviar e quando abrir a porta já está ali no tapetinho de casa a encomenda. Só que é o que você falou agora, não tem mais pessoas ali fazendo a roteirização, otimizando, já tem um robozinho para isso. E é nisso que vocês são especialistas, né, Caio? É exatamente isso. O mundo mudou, né? Hoje a gente não fala de entrega, a gente fala de experiência, né? É o que a gente hoje tá, o que manda na logística hoje é como que você vai encantar o seu cliente lá na ponta para que ele volte a comprar no mesmo canal que ele fez a primeira compra e teve uma ótima experiência ali, né? Então, imagina o seguinte, né? Enquanto nas operações tradicionais de distribuição você tem um centro de distribuição próximo ao grande centro, né? Vamos supor aqui em São Paulo, a gente tem Cajamar, né? Que tem vários centros de distribuição, né? E você programa rotas onde esses veículos vão ficar no dia inteiro ali dentro do grande centro, fazendo 100 entregas, 150 entregas. Quando você fala de operações expressas que você tem que entregar em até 1 hora, qual que é a primeira coisa que você precisa mudar? É pegar esse estoque aqui, que está a 100 quilômetros do grande centro, e colocar dentro do grande centro. Isso assim, é óbvio, não dá para fazer nada em termos de CMD Delivery se você não fizer essa mudança, tá? E aí, foi o que aconteceu com várias empresas que entraram no CMD Delivery. Ao invés de você ter um centro de distribuição enorme, consolidador, né? Claro, tem vários benefícios também de você ter, mas esse é outro assunto, né, de logística. Ter centro de distribuição super consolidadores, que você consegue reduzir seu custo fixo, blá, blá, blá. Quando você traz essa demanda para pequenos pontos, né, que a gente... Aí tem vários nomes, né, a gente fala de mini hub, ou outras empresas chamam de service center, mas você tem pequenos centros de distribuição dentro da cidade, né, de forma a você montar rotas expressas desse centro de distribuição para a demanda, né? Então, esse é o primeiro movimento. Então, agora, ao invés de você ter um ponto de origem para a rota, você tem 20, 30 pontos de origem, né? Aí, tá bom. Como é que você... E aí é o mesmo problema que eu comentei lá do supermercado. Como é que você tem uma equipe de roteiristas e gente monitorando rota em 20 pontos de origem, né? Porque quando você tem um ponto de origem só fica fácil, mas em 20 pontos de origem é viável, né? E foi por isso que a gente criou o Maestro, porque a gente sabia que esse movimento iria acontecer, mas lá na ponta, o que as empresas iam fazer seria acabar fazendo isso tudo muito manual, né? De montar rota e tal. Então, a gente trouxe toda essa inteligência de roteirização e monitoramento que a gente tinha lá na operação de Next Day Delivery tradicional para o CMD Delivery. E aí,
a gente automatizou todos os processos. Então, agora eu não preciso mais de um analista apertando o botão. Inclusive, essa é uma tendência de software, né? A gente fala que a evolução do software, não sei se vocês já perceberam, mas o software, geralmente, ele tem uma ótima interface com o cliente final, né? Com o usuário. E isso fez com que os softwares se diferenciassem nos últimos 10 anos. A gente fala da experiência de uso do software, a interface com o usuário final. Nos próximos anos, a gente vai ver interfaces de software para software, né? Então, a gente vai automatizar tanto que vai ter pouquíssima interface com o usuário final e vai ter interface entre sistemas, né? E o Maestro nada mais é do que isso. Ele orquestra todos os processos que estão lá rodando no Last Mile para poder viabilizar essa planejamento de rota e alocação de motoristas a cada 5 minutos, 1 minuto, meio minuto, que seria impossível fazer manualmente. É isso que ele faz. Cara, esse negócio aí deu uma bugada na minha cabeça agora, hein? Fiquei um pouco que loucura, com medo Rafael. agora. Então, fiquei meio com medo agora. Ô, Caio, agora, que negócio é maluco, cara. Eu tô pensando assim, porque é o que a gente tá falando de experiência. É o que você comentou no começo do episódio. Hoje, essa consumidor 4.0, ele não tá afim de esperar mais, né, meu? Se ele quer comprar, tipo, assim, para falar assim, não, eu te entrego no dia. E aí o cara da logística ele tem que se virar para entregar, né? Então os caras quer agora, tipo, apertei aqui, o cara já batendo no portão da minha casa. Isso aí, cara, cabeça dos caras vão pirando, né, meu? E aí você vem que software para software, o negócio é doideira. E hoje você já tá assim, a rotina já tá consolidada, tudo. E quando surgiu a pandemia, cara, assim, eu vou voltar um pouco, porque é o que você falou, em 2016, a gente pode falar que quando surgiu a pandemia, estava no início ainda, né? Deu aquele susto, cara, assim, putz, agora, cara, que eu tava dando um negócio legal, vem a pandemia. Eu queria saber, assim, por trás do cara que criou a startup, o que passa na cabeça do cara? Você vê um problema assim que, lógico, a gente comenta aqui, jamais a gente ia planejar que você ia ter uma pandemia agora, principalmente o cara que está criando uma startup. O que passou na cabeça dele nesse momento e as estratégias que você usou ali no dia a dia. Legal. A pandemia foi complicado não só para a gente, mas para uma série de outras startups, né? O modelo da startup ela é um modelo de crescimento acelerado, né? E o que aconteceu na pandemia foi que o mercado parou por alguns meses, ali, principalmente no começo, né? A gente tem do lado da rotina específico, o ponto positivo foi que a gente tinha empresas de segmentos diferentes. Então, enquanto, por exemplo, um cliente nosso que era uma transportadora que fazia entrega em escola, de merenda em escola, as escolas fecharam, o cara zerou o faturamento dele. Então, ele zerou a necessidade de usar a minha solução, porque, enfim, não tinha operação. Esse cara fechou as portas, né? Por outro lado, o e-commerce aumentou muito, né? Ele expandiu demais. Então, meio que um pelo outro, a gente conseguiu crescer e até focar naqueles clientes que estavam ainda precisando mais de soluções como a nossa, né? Mas um lado positivo da pandemia que a gente pode analisar foi que algumas tendências que a gente estava prevendo para 5, 10 anos, elas foram antecipadas, né? E a questão das entregas expressas foi uma delas. A gente hoje está vivendo uma logística expressa e de entrega no mesmo dia. Uma boa parte disso é por conta da pandemia, porque a gente acabou acelerando esse tipo de demanda e melhorando nossa solução ali para poder atender isso e provavelmente isso acontecer alguns anos mais tarde. Então, esse foi o lado positivo. Mas, assim, em termos de crescimento, a gente, num período ali, principalmente no começo, a gente andou de lado ali, tá? Uns 3, 4 meses. Acho que não só a gente, como todo mundo, né? Ficou meio paradão e depois a gente voltou a crescer porque a gente acabou focando nas empresas que estavam precisando de soluções para operar mesmo dentro da pandemia, né? E, Caio, hoje a gente vê que a Routize, ela tem números expressivos aí, né?
em relação à questão de economia, de entrega também para os clientes de vocês. E eu queria que você explicasse um pouquinho aí para quem está acompanhando, por exemplo, eu estou ligado no site da Routiz aqui em tempo real, né? E vi aqui alguns números, por exemplo, redução aí mais ou menos de 40% na gestão da operação. Fora isso, quais são os outros benefícios e melhorias que a Routiz oferece, né, na implantação junto às empresas aí que estão com uma dor lá na operação? Tem esse que é dizer assim, o nosso carro-chefe, né, com a redução de custo aí até 40%, porque a gente consegue comprovar isso já desde o começo da implantação. Mas tem outros, por exemplo, a gente tem benefícios, por exemplo, no tempo de planejamento, né? Então, por exemplo, quando tinha um cliente que nós entramos lá, e antes da gente operar, o tempo de planejamento de rotas era de 3 horas. Né? Por quê? Porque a massa de entregas era muito grande, né? Precisava fazer muito ajustes nas rotas, e era 3 horas até conseguir expedir. Só que se ele demorasse muito para terminar o planejamento de rotas e deixar aquilo disponível para fazer o carregamento e depois a expedição dos veículos, o motorista ia sair lá, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, né? E se tratando de uma rota de 7, 8 horas, ele ia chegar na casa dele muito tarde, né? E isso ia desmotivando um pouco os motoristas a operar para aquele embarcador. Quando a gente trouxe a nossa solução, né, nessa empresa, a gente trouxe de 3 horas para 8 minutos. Foi assim, um save. Porque a gente automatizou todo o trabalho que os analistas tinham de ajuste de rota, porque a solução do algoritmo já era super aderente, já. Era super otimizada, eles não precisavam mudar nada, assim, era colocar lá, sei lá, 8.000 entregas, né? Apertar o botão, esperar ali 5 minutos, aí tinha a solução, olhava, estava tudo certo, passava para frente, né? Então esse foi o tempo de roteirização menor, né? E aí tem ganho em todas as outras atividades que vem depois, né, do planejamento de rotas. A gente também teve ganho, por exemplo, aí evidenciado num outro cliente nosso, que foi com relação à redução de emissão de CO2, né, que foi um ponto importante para as iniciativas de ESG da companhia. Foi de 12% de redução de CO2, muito por conta da redução também da quilometragem, né, dos veículos rodado. E nesse cliente também teve um outro ganho, que foi o seguinte: esse cliente ele atendia pet shop, né? Só que, como ele não tinha um horário fixo para chegar no pet shop, e aí quando você pensa no pet shop, geralmente é um negócio, muitas vezes até familiar, pequeno, onde a pessoa que vai receber lá o motorista para pegar os produtos é a mesma pessoa que atende os clientes, né? Que faz uma série de atividades administrativas. Só que se o motorista ele não sabe, não tem visibilidade que hora que o motorista vai chegar, às vezes ele chegou e a pessoa está fazendo outra coisa, né? Então, isso pode gerar um estresse e tal. Aí, o que aconteceu? Os pet shops começaram a passar uma janela que eles preferiam receber os produtos. E aí, isso entrou como regra dentro da solução, do algoritmo. E aí, a rota foi montada olhando essa regra horária. E os motoristas chegavam lá no horário que o pet shop poderia receber, né? Então, isso aumentou o que a gente chama tinha lá um indicador que eles mediam, que era quantas entregas eles faziam dentro da janela que o cliente pedia. E esse indicador passou a ser 98%. Então, assim, e aí se refletiu também na nota, né? Porque dentro da nossa solução, o cliente pode dar uma nota para entrega, como se fosse o Uber, dá uma nota. E essa nota passou a ser 4,9, né, nota geral, porque os caras ficaram muito felizes por essa que é uma melhoria que a gente dificilmente consegue medir, né? Mas a melhoria qualitativa, assim, que faz bem para todo mundo. Que mais? Tem outros ganhos, por exemplo, a produtividade, né? Tem um cliente de food service, esse que eu comentei, né? De manutenção em rede elétrica, a gente conseguiu dar
20% mais produtividades em cada equipe, né? Vamos supor que você está, sei lá, num dia que tem uma tempestade, né? Deu a tempestade, caiu energia num bairro, no outro, né? Aquele alvoroço, né? Se ter 20% mais de produtividade nas equipes, quer dizer que você vai religar 20% A menos no escuro, né? as casas, né? Então é um ganho interessante também. Ô, Caio, assim, ó, é legal você falar sobre isso, porque não é só, então, às vezes o pessoal vai falar, a notícia só vai melhorar a minha rota. Cara, você falou um monte de coisa aí que as pessoas, às vezes, elas deixam um pouco de lado, mas que afeta muito o resultado do negócio. Você falou assim, ó, eu fiquei imaginando, você pega um cara que demora 3 horas fazer uma rota. Eu fico imaginando não no cara que tá fazendo a rota, eu fico imaginando o motorista que vai ter que sair depois. Então, quer dizer, se ele demora 3 horas para sair, vai demorar 3 horas para chegar. Cara, se ele. O motorista deve estar agradecendo você até hoje. Fala assim, graças a Deus que o Caio trouxe isso aqui, cara, porque agora eu consigo chegar na minha casa mais cedo. Aí é o que você falou. Tem um detalhe ainda, a gente consegue, inclusive, alocar o motorista, porque a rota, né, a gente consegue desenhar ela ou no formato de pétala, que a gente chama, que é quando o motorista volta para o centro de distribuição no final do dia, mas quando ele não volta, a gente consegue falar para o algoritmo, desenha a rota de forma radial. E aí a gente aloca o motorista que mora mais próximo daquele final de rota. Então, ele além disso, ele já fica lá. ele acaba no bairro dele, né? Então, é o que você falou. Você vai trabalhar com motivação, você vai trabalhar assim, não só para o cliente, né? Eu vendo assim, você falou do pet shop, do motorista, não é só o cliente para quem você vai entregar, mas dentro da empresa você vai gerar uma mudança já de comportamento, tudo isso aí, que às vezes as pessoas elas acabam não quantificando isso aí, não é verdade? Sim. Teve outros também cases, assim, aí dentro da pandemia, né, a gente ajudou uma instituição a entregar alimento, né, no meio da pandemia para as famílias que estavam precisando, e eles demoravam 40 minutos para poder organizar ali, né, todas as contribuições nos veículos que também eram de voluntários para formar rota para ir distribuir. Aí esses 40 minutos viraram 2 minutos. Teve esse ganho também, né? Teve um outro projeto que a gente fez com... olha que interessante esse. Era um conjunto de pessoas que tem impressora 3D em casa. E aí, essas pessoas elas foram voluntárias para poder fazer impressão da armação. Sabe aquele que chama Face Shield, né? Que é um... Sim. Esqueci, aquele... Protetor facial? Isso, protetor facial. Que você tem uma placa, né, de acrílico, mas você tem uma haste de plástico. Que veste na cabeça. Isso, essa haste era muito mais eficiente se as pessoas imprimissem, porque basicamente colocar plástico lá, e tinha um molde e você imprimia, do que você importar da China, por exemplo. E aí a gente também usou nossa solução para poder fazer tanto a coleta dessas hastes como a entrega nos hospitais, né, Então foi bem legal, assim, tem vários projetos legais também que dentro da pandemia, né, que nós ajudamos também na solução. Assim, eu fico feliz por você, Caio, e fico tentando imaginar a sua cabeça, né, quando recebe esses cases de sucesso. A gente, às vezes, quando está ali na operação, no dia a dia, junto ao nosso chefe, a gente recebe um elogio e pronto, né? Sai dali comemorando, quer fazer festa para todo mundo. Agora, imagina uma pessoa que cria uma solução dessa e depois recebe um feedback desse, um case de sucesso. Como que fica uma pessoa radiante, né? Com esse retorno dos clientes. E, Caio, a gente está chegando aqui mais ou menos no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse aqui para quem está nos acompanhando, né, como que as pessoas podem encontrar a Routize, né, e também ter aí uma demonstração do seu programa, do seu produto principal, a Maestro, né? Então, fala um pouquinho para a gente aqui como que a gente pode te encontrar, os contatos no site. Fala para a gente um pouquinho. Claro. Só assim, um parênteses aqui sobre essa questão de... Eu fico bastante orgulhoso, claro, de ver a solução rodando, né? Eu sei, por exemplo, que quando
uma grande empresa está fazendo entrega, são linhas de código que eu desenvolvi algum dia que estão rodando ali, estão gerando eficiência para as empresas, né? Mas mais do que isso, né? Até esses projetos todos que eu comentei na pandemia e outros, eles são tocados por uma equipe, né? Que está lá na Routiers, de pessoas muito eficientes, muito boas, né? E a gente tem um ditado do Isaac Newton que diz assim: se eu vi mais longe é porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? E a gente sabe que, apesar de ter uma solução que foi feita dentro do ambiente acadêmico, né? Que também tem o seu valor para pesquisa nacional, né? Que se transformou numa startup, numa solução e numa empresa que gera valor, né? E não ficou só lá na pesquisa, lá impressa lá na tese de mestrado e hoje é uma empresa. E isso tem um super valor. Eu fico super orgulhoso com isso, mas também tem o trabalho árduo de transformar esse negócio num negócio, num business, né? E numa empresa, e aí a gente tem a contribuição de muitas pessoas dentro da Routiers trabalhando arduamente todos os dias. Claro, assim, bom, a gente tem o nosso site, né, que é routiers.com.br, ali tem várias informações. Hoje a gente tem 3 módulos principais dentro do produto, né? Tem o módulo de otimização, que é esse que basicamente acopla o algoritmo que eu comentei ali, do mestrado, etc. E aí, não só ele, tá? Outros algoritmos que a gente desenvolveu ao longo do tempo, todos ligados à otimização, então tem dentro desse módulo. Tem um módulo que a gente chama de gestão, que aí é uma dor que a gente viu no mercado, que é bom, tá bom, eu tenho ali, eu entrego as rotas para você todas bonitinhas, mas como é que você vai executar? Será que o motorista está executando da forma como a gente planejou? Será que isso está sendo, né, executado da forma como foi planejado, de forma que a gente consiga ter esse retorno de redução de custos, de outros ganhos, né? Então, aí o módulo de gestão, ele tem o aplicativo do motorista, que recebe as rotas que foram planejadas, já na ordem que foi planejada, né? Tem também a questão da geração de provas de entrega, que é foto, assinatura, tem uma série de indicadores, né? Tem alertas que dizem, por exemplo, o motorista ele saiu da rota 2 quilômetros, ou então ele fez uma parada que não está planejada. Então, o módulo de gestão ele é bem completo, e também dá visibilidade para o cliente final, falando para o cliente final a hora que vai chegar, com uma super precisão, mostra lá no mapinha, igual quando você pede faz um pedido no iFood, e você vê lá o motorista, é exatamente aquele mesmo conceito, mas aí você está vendo o veículo da entrega do produto que você comprou. Isso aí tá acabando comigo, cara. Minha filha, ela faz o pedido só para ver motinha andar. Isso faz parte daquela questão da experiência que a gente comentou, né? Acabou comigo, cara. O consumidor 4.0, ele gosta de se ver dentro do processo. Isso não gera uma ansiedade, não? Porque a partir do momento que você consegue acompanhar a rota de entrega, né, parece que fica toda atualizando ali o aplicativo, parece que chega mais rápido, né? É verdade. Bom, você tem a opção de não olhar também, né? Isso é uma coisa que é, cara. Ok, vou finalizar. Pode finalizar, desculpa. Só eu comentar que aí o terceiro módulo é esse módulo que a gente está falando, que é o orquestrador, né? Que é o maestro. Então, o maestro ele é dedicado para as operações dinâmicas, que a gente chama, que são as operações expressas, né? Onde você não pode contar com analistas na ponta fazendo esse processo, porque ele é um processo que acontece ali de minuto em minuto, né? Então, só para fazer um paralelo, no caso do comitê aqui do iFood, imagina qual é a quantidade de roteirizações e alocações de motoristas que o iFood faz por minuto na plataforma, né? É muito grande, né? Então, não dá para a gente contar ali que tem um monte de pessoa fazendo isso o tempo todo, né? Então, você precisa orquestrar esses processos que eles são muito padrão, muito repetitivos, só que eles acontecem ao longo do tempo ali, com muitas vezes, né? Então, esses são nossos 3 grandes módulos aí. Todo mundo que estiver interessado, a gente tem uma equipe para atender aí os nossos futuros clientes, né? A gente costuma fazer um atendimento bastante consultivo, né? Para também entender se a nossa solução ela de fato gera valor para o nosso cliente, né? E aí a gente faz testes também para ver se tem uma aderência. Então, entre em contato lá com a gente que a gente vai ter um maior prazer em atender.
Quem tiver Eu interessado. fiquei imaginando, você falou assim, ó, ainda bem que tem a tecnologia na ponta. Eu fiquei imaginando um monte de gente, você falou do iFood agora, um monte de gente fazendo rota. Sabe o que eu imaginei? Lembra quando era a bolsa de valores antigamente? Aquele monte de gente pelotado um em cima do outro? Não, vira aqui, vira aqui. É mais ou menos essa doideira. Ô, Caio, ó, pra finalizar agora, que a gente sempre pede pros convidados assim, ó, traz um caso aí, cara, curioso, um caso engraçado que você fala assim, não, cara. Na hora, às vezes, foi um perrengue muito grande que você passou, mas depois você fala assim. Porque sempre a gente sempre tem esses casos aí que na hora que você tá passando é uma dor de cabeça, mas depois vira uma história bacana pra você contar pra galera. Putz, tem vários. Tem vários. Essa parte que a gente gosta, viu, Caio? Pode contar aí, cara. Cara, tem uma história interessantíssima, assim, do começo da notícia, que é o seguinte, no começo, a gente, para reduzir custo, né, a gente foi morar todo mundo na mesma casa. E aí, o escritório era na sala, né, a gente, na época, tinha 8, 10 pessoas, e aí, 3 sócios moravam na casa, e embaixo era o escritório, e a gente vivia, trabalhava lá, fazia festa, né, tudo lá. Só que a gente tinha muito quebrado de grana, né? Porque a gente começou a empresa sem investimento, assim, de fundo de investimento. Então, foi basicamente com investimento nosso, e aí acabou o dinheiro, né? A gente teve que reduzir muito nossos custos ali, né? Então, enfim, foi um começo. Mas assim, a gente era feliz, tá? Não é uma história triste, não. Só que aí teve um cliente nosso que é cliente nosso até hoje, inclusive, muito próximo e tal. Que a gente fez uma implantação e aí geralmente a gente tem um custo, né, que é de implantação, que é de treinamento, capacitação e tal, e depois tem o uso da ferramenta. Só que como a gente gostava de fazer muita festa também e a gente não tinha dinheiro para, e esse cliente era uma distribuidora de bebidas. Então, a gente fez um bem bolado. Só, foi o seguinte, Patrocina a gente aí. patrocina a nossa festa aqui. E aí a gente converteu o nosso custo de implantação em bebidas, né? Em bebidas lá do estoque dele. E a gente ficou muito feliz, assim. Foi um super case pra gente. Garantiu ele 3 meses de festa ali, foi bem legal. Então, essa história interessante do Que começo. da hora, cara. Eu me divirto com essas histórias, cara. De verdade. Pô, não é, porque não é. Você parar pra pensar, não é ruim, né, cara? Porque, pô. Ó, mas imagina a cena, tá? Você tá lá no estoque com várias bebidas que nunca tinha bebido na vida, né? Tinham lá, né? E aí você tinha X mil reais para gastar. E aí tinha uma tabelinha de preço, que inclusive era um preço menor, porque era o preço do funcionário. Cara, você fez a festa, né? Imagina, você se sentiu rico, né? Quero essa, aí era uísque, tá? Maravilhoso. Assim. Demais, cara. Essa foi da hora. Pô, Caio, pô, a gente só tem a agradecer, cara, de verdade. Que bate-papo bacana, assim, passou uma hora aí que você trouxe. Pô, foi uma aula, porque assim, você trouxe não só o que a cabeça de um criador de startup, que a gente brinca, né, que é diferente, mostrou como que funciona e como a logística pode, é o diferencial das empresas. Cara, esse foi um bate-papo muito da hora, que passou uma hora, a gente nem viu, a gente só tem a agradecer aí de você estar nesse episódio com a gente, viu, cara? Que isso, foi um prazer. Obrigado aí pelo convite. Espero que as pessoas gostem também da nossa. Tem até uma parte técnica, um pouquinho complicado aí, às vezes tem que voltar um pouquinho e tal, mas tudo bem. Mas tem as partes práticas e as histórias engraçadas aí dessa jornada. Foi um prazer conversar com vocês aí, pessoal. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Obrigado cara. Você aí, Caio. Obrigado ao pessoal dos bastidores também, que apoiou aí esse encontro nosso. E eu tenho certeza que vai ser sucesso aí para todos que vão acompanhar, vão aprender, vai ter uma aula aí de Same-Day Delivery e conhecer também um pouco mais sobre a empresa de vocês. Então, de fato aí, estou muito feliz por mais um podcast com sucesso e um abraço a todos que estão acompanhando a gente aí por mais episódios. Um abraço aí, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.